Este é o som do Domínio da Guerra das Manhãs 360, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. Não quero mais lembrar que, para além da rádio, também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube ou site do Observador. Depois de 5 anos de ausência, Xi Jinping regressou à Europa, esteve em Paris no início desta semana, na Sérvia na quarta-feira e hoje na Hungria. General, numa altura em que a Europa se queixa da superprodução industrial chinesa e em que nos defrontamos com uma guerra na Ucrânia, outra em Gaza, que resultados devemos esperar destas visitas? Eu tive muitas dúvidas sobre como é que eu deveria definir esta visita. Pensei nas palavras que foi uma visita sem empatia, mas eu acho que vou mais longe. Então. A Europa e a China estão em rota de colisão. É claro que a palavra amizade continuou a constar daquilo que são os discursos protocolares. Mas não houve empatia. E a simpatia que nós sentimos ali era uma simpatia fria, fechada, de pessoas mergulhadas nos seus discursos escritos, sem afetos, sem compreensão. E, sobretudo, pareceu-me a mim, sem discussão. Porque havia muitos temas para discutir, mas eu acho que ninguém saiu daquilo que era o discurso escrito, declarativo, que trazia para este encontro. A rota de colisão está a ocorrer em 2 domínios. O primeiro domínio é o domínio económico. A China está com uma superprodução industrial. Esta superprodução industrial está a fazer cair os preços de forma absolutamente incrível. Há muitas empresas chinesas que estão neste momento a dar prejuízo, que precisam de escoar os seus estoques, e Xi Jinping vê no mercado europeu a possibilidade de lançar sobre a Europa todos estes seus excedentes industriais. Mas a China, se precisa dos compradores europeus, o que não precisa nada é da União Europeia. A União Europeia, isto é, o Bloco Europeu, está a conduzir estudos sobre os subsídios que são dados à indústria chinesa e que desvirtuam depois a concorrência dos mercados. E, portanto, a União Europeia está a pensar... Aliás, Ursula von der Leyen falou muito sobre isso. Exatamente, sobre não se pode deixar que a China, de repente, destrua tudo aquilo que são os empregos mais qualificados na Europa, em áreas que, do ponto de vista tecnológico, a Europa sempre esteve entre os líderes das grandes revoluções mundiais. Empregos muito qualificados na área do setor automóvel, por um lado, e, por outro lado, naquilo que são as indústrias renováveis, onde, digamos, foi a Europa que deu o grande impulso mundial. Ora bem, há 2 setores que estão em tensão enorme com a China. A primeira é dos veículos elétricos. Na China, crescem como cogumelos as empresas de veículos elétricos. Cerca de 60% dessas empresas produz até menos de 10 mil veículos. Menos de 10 mil veículos. A competição pelos veículos elétricos na China é absolutamente tremenda e tem feito cair os preços. Nós, europeus, não conseguimos competir, quer com o facto de a China ser o grande produtor das baterias para as viaturas elétricas, quer com os preços com que estas viaturas chegam à Europa. Também no campo das energias renováveis, onde, como eu disse, a Europa era um dos campeões deste tipo de indústria. Neste momento, tenho aqui os dados, uma turbina eólica chinesa custa 50% menos do que custa uma turbina eólica produzida na Europa. Portanto, acabou a produção industrial na Europa. Está ameaçada nos automóveis, já foi ultrapassada largamente naquilo que eram as baterias. Na parte das turbinas eólicas também já foi ultrapassada pela China. E depois há este fator absolutamente
extraordinário. Estão a fechar todas as fábricas europeias de produção de painéis solares. Nós que fomos os campeões nisto, estão a fechar todas as fábricas. Em França já só há uma única fábrica a produzir painéis. E lá está, porque não conseguem competir. Não conseguem competir com isto. Bom, portanto, a rota de colisão é absolutamente evidente do ponto de vista económico e também é daquilo que é a visão do futuro. A China não está interessada na União Europeia e tudo fará para a destruir. Não é destruir a Europa, porque a China precisa dos consumidores europeus. É destruir as instituições que limitam o fácil acesso da China aos mercados europeus. E para isso, quando olhamos para aquilo que é a visita de Xi Jinping, o itinerário de Xi Jinping na Europa, não podemos ter outra leitura que não seja isto é uma visita anti-europeia. Anti-europeia. E anti-europeia porquê? Porque Xi Jinping não foi só a França tentar ser simpático com Macron, impulsionar um certo distanciamento entre a Europa e os Estados Unidos, que naturalmente lhe convém do ponto de vista da sua aproximação à situação geopolítica mundial, mas depois vai à Sérvia na altura em que se comemora o 25º aniversário do bombardeamento pela NATO da embaixada chinesa. E, portanto, nada é por acaso. Não é nada por acaso. E depois vai aonde? Vai à Hungria, a voz mais crítica relativamente à União Europeia. Portanto, esta visita de Xi Jinping à Europa tem um propósito, é destruir a União Europeia. Não fui simpático nas minhas palavras, mas pronto, eu sou muito assertivo. A Europa e a China estão em rota de colisão. O início desta semana foi marcado pela declaração do Hamas de que tinha aceitado uma proposta de cessar-fogo elaborada pelo Egito e pelo Qatar. Entretanto, Israel enviou uma delegação ao Cairo para debater a versão proposta. Enquanto isso, lançou uma operação militar sobre o leste de Rafah. General, em que ponto estamos neste momento? Bom, todos ficámos surpreendidos com, de repente, o facto de o Hamas ter anunciado que, enfim, concordava com um acordo de cessar-fogo. Houve até festejos, não é? Houve festejos na rua. Estes festejos são muito significativos. E são significativos também para o Hamas. Estas pessoas ficaram satisfeitas do Hamas aceitar um acordo de paz. Isto, do ponto de vista da interpretação do Hamas, é uma interpretação também bastante cuidadosa. As pessoas ficaram satisfeitíssimas do acordo de paz anunciado até que descobrimos que o acordo de paz, afinal, era outro acordo de paz, e não o acordo que tinha sido proposto e considerado generoso pelos Estados Unidos da América. Bom, os Estados Unidos continuam otimistas, mas ser otimista num negociador é fundamental. Quer dizer, se o negociador não estiver otimista, não vai conseguir absolutamente nada. E, portanto, é que vai ser realista aqui, continuam os Estados Unidos a insistir que é possível chegar ao acordo. Entretanto, Israel foi testando a comunidade internacional com uma invasão à cidade de Rafah. Bom, só que, na verdade, não é ainda a tal operação militar que nós, enfim, temíamos e que o mundo ocidental procurava evitar. Isto é, foi uma incursão militar com tendência para permanência sobre o posto, para já, de controle fronteiriço de Rafah. Bom, é preciso dizer que o posto fronteiriço de Rafah não é Rafah. Isto é, está situado a leste da cidade de Rafah, estará naquilo que poderíamos dizer a periferia de Rafah. E, portanto, de alguma maneira... E que Israel diz que estava controlado pelo Hamas, não é? Sim, até para se abastecer, não é? E portanto, qual é a intenção de Israel? Portanto, esta fronteira com o Egito tem um bocadinho menos de 20 quilómetros. Israel já avançou 5 quilómetros até chegar ao posto fronteiriço de Rafah. Portanto, encurtou também aquilo que é a liberdade de ação
do ponto de vista militar do Hamas e da sua liderança política. E, portanto, ao fechar o porto, ao controlar o acesso de Rafah, o que Israel está a fazer não é sobretudo a evitar a entrada de recursos económicos, militares, etc., para sustentar o Hamas. É, do meu ponto de vista, dar um sinal claro ao Hamas de que por aqui não vão sair, porque nós já controlamos agora esta passagem e, portanto, é de alguma maneira um aumentar da pressão do cerco, não é? Do cerco, a noção de cerco, de que as liberdades de movimento, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista da liderança política, estão agora mais constrangidas para o Hamas. Na verdade, Israel agora já só está a 10 quilómetros da costa do Mediterrâneo, portanto já avançou 5 quilómetros nesta fase e, portanto, aumentou a pressão sobre o Hamas. Os Estados Unidos continuam otimistas que será possível chegar a um acordo. Este avanço de Israel, enfim, de alguma maneira tem um significado político de pressão sobre o Hamas, tem um significado de natureza militar, mas de alguma maneira também ficou certamente aquém daquilo que era... Mas toda a comunidade internacional está muito preocupada. Porque nós não sabemos se fica por ali. Não é? Para já está por ali como um objetivo militar de natureza limitada. Mas nós não sabemos se a dificuldade da negociação não impelirá Israel para avançar sobre a cidade de Rafah. General Arnaud Moreira, na terça-feira assistimos à tomada de posse de Vladimir Putin como presidente da Federação Russa pela 5ª vez e hoje, 9 de maio, temos a celebração do Dia da Vitória. Que balanço pode fazer desta semana tão cheia de simbolismos na Rússia? O simbolismo é importante e é também importante nestes regimes muito autocráticos e em que não há liberdade para a dissensão, porque se transformam rapidamente numa mostra, numa demonstração de poder. Uma demonstração que é interna, porque isso é importante também para mobilizar as pessoas, mas sobretudo também para a audiência externa, que não pode deixar de ficar impressionada, porque os cenários são magníficos. Todos os cenários para estas comemorações são magníficos. Este desfile da Praça Vermelha é certamente magnífico. O Palácio do Kremlin também, onde decorreu a tomada de posse, toda ela é magnífica. Portanto, há aqui um simbolismo que está a ser aproveitado pela atual liderança, socorrendo-se daquilo que foram as glórias feitas pelos seus antecessores. Bom, coreografia. Não houve, provavelmente, acontecimento nenhum cinematográfico em todo o mundo que tivesse direito a tanta atenção na coreografia como foi isto. E eu vou só dar um exemplo. Putin foi acompanhado desde os seus aposentos até chegar ao local no Palácio do Kremlin, sempre sozinho. Esteve sempre sozinho, com as câmaras a filmarem os passos que ele foi dando pelas sucessivas passadeiras vermelhas, pelas portas que se iam abrindo, pelo público que o ia aplaudindo, sem mais ninguém. Isto não é normal. Quando nós vemos Scholz ou Macron, etc., está sempre acompanhado por alguém, pelo seu... Aqui não! Foi tudo filmado para deixar Putin sozinho, sem ninguém que lhe faça sombra, dando ideia de que Putin é o único, que não há alternativa, que não segue conselhos de ninguém, que não precisa de ninguém, não é? Precisa de ninguém. Isto é uma coreografia fantástica que nós devíamos tornar a ver depois de ouvir estas explicações. Tornar outra vez a ver. Ele até para junto de um quadro para mostrar uma certa empatia com a arte durante este seu caminho, como se ele não passasse perante aquele quadro todos os dias. Todos os dias. Portanto, isto foi uma coisa absolutamente fantástica. Ora bem, o que é que há aqui a distinguir? Há aqui dois discursos que são diferentes. O discurso da tomada de posse é diferente do discurso de hoje. Bom, sim. O da tomada de posse é muito virado para dentro.
E é muito virado para dentro, trazendo ele um conjunto de exemplos que procura mostrar que a unidade da Rússia é essencial e que não há lugar para a dissensão política, que a dissensão política traz a confusão e traz a insegurança e que a sua principal missão é garantir a todo custo a segurança do povo russo. Ora bem, portanto, é um discurso muito virado, sobretudo, para o interior e para a justificação do seu poder absoluto, transformando-se ele na garantia única, existente para a segurança da Federação Russa e para a segurança do povo russo. Já o discurso de hoje na Praça Vermelha e perante 9.000 militares fardados, e agora, enfim, e depois seguido daquele desfile de todo o seu arsenal, este é mais emotivo e assertivo e, sobretudo, deixa mais recados, sobretudo para o Ocidente e para o exterior. E, portanto, isto é uma demonstração de poder, em que Putin vem acusar o Ocidente de um conjunto de coisas que são absolutamente extraordinárias, porque não é este o mundo que nós estamos a ler. Ele acusou, eu fiz aqui uma lista das acusações sobre o Ocidente. O Ocidente fomenta os conflitos regionais, os conflitos interétnicos, os conflitos religiosos e está a tentar conter os poderes soberanos. Ora, tentar conter os poderes soberanos porquê? Porque os poderes soberanos, de repente, leia-se China e Federação Russa, acham que os vizinhos são as primeiras vítimas que podem ser engolidas por estes poderes supremos. E, portanto, a contenção destes poderes, que ele chamou dos poderes soberanos, é uma obrigação do sistema internacional, porque senão serão vítimas todos os países que se encontram na periferia, serão as primeiras vítimas desta não contenção deste conjunto de poderes. E depois, claro, veio ameaçar com aquilo que é uma guerra nuclear, dizendo que a Rússia tudo fará para evitar uma confrontação global, mas não se esqueçam que nós temos aqui mísseis equipados com ogivas nucleares suficientes para destruir o Ocidente todo. E, portanto, enfim, foram dois discursos com dois ênfases diferentes numa semana que foi verdadeiramente muito simbólica para a Federação Russa e para o poder instalado no Kremlin durante mais 6 anos. E trazemos hoje para a nossa cortina de fumo um episódio que ocorreu precisamente na tomada de posse de Vladimir Putin. Durante a celebração religiosa, o patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa Russa, tratou o presidente por Sua Majestade. Isto foi um lapso ou temos mesmo um novo imperador? Bom, se foi um lapso, foi um grande lapso, não é? Foi um grande lapso, porque, na verdade, parece-me que o patriarca... E quando as atenções estavam todas ali, também se deixou entusiasmar por toda esta cerimónia, não é? E pelo cenário que foi criado em torno daquilo que... Não foi uma tomada, foi uma entronização, na verdade, que Putin teve nesta cerimónia. Mas porque é que eu digo que isto não é um engano? Isto foi, sobretudo, para nos irmos habituando a isto. Para que o mundo se vá habituando a isto, a este tratamento diferenciado. Porquê? Porque ele não apenas referiu Sua Alteza, Sua Majestade relativamente a Putin, mas depois disse o seguinte: eu espero que até ao final do século ainda estamos muito longe, não é? Ainda estamos muito longe. Que o poder esteja consigo e seja capaz de ter a segurança e a saúde para levar o seu mandato até ao fim. Ora, o que é que significa? Significa que Kirill quer que Putin seja eterno. Seja eterno, por um lado. E, por outro lado, que enquanto que não haja alternativa a Putin, enquanto Putin seja vivo. Isto é o que é digno do imperador. É por isso que o Sua Alteza e a Sua Majestade tem também a ver com isto. É que durante o período, enquanto é vivo, não é substituído. Ele só é substituído quando morrer. E depois, quando nós lemos as redes sociais do nacionalismo russo que vibram com todas estas coisas,
A palavra-chave para isto é o tratamento de Putin como imperator. Porque para eles é este símbolo do imperador que melhor serve aquilo que é o regime político que deve existir na Federação Russa. E portanto, Putin gosta de alimentar. Gosta muito. Portanto, foi uma encenação perfeita que contou com este lapso também extraordinário de entronização e que o seu mandato dura até ao final dos seus dias com muita saúde. É o que lhe deseja o patriarca Kirill. Esta semana, General Arno Moreira, deslocamos o nosso ponto de mira para a base naval de Ream, no Camboja. Porquê é que devemos dar atenção às transformações que por ali se vão passando? Bom, vamos para longe desta vez. Vamos para o Golfo da Tailândia. Bom, o que é que se passa no Camboja? Depois de muitos desmentidos feitos pelas autoridades do Camboja de que não estava nada preparado para se montar uma base naval da China no Camboja, de repente as fotografias de satélite começam a mostrar corvetas chinesas ancoradas exatamente no porto que foi de propósito construído ali, um porto de águas profundas. Bom, a China não tem a marinha mais poderosa do mundo. Essa marinha continua a ser a marinha dos Estados Unidos da América. Mas já tem a mais numerosa. Neste momento, o número de embarcações, de navios que faz parte da marinha chinesa já é o maior do mundo. E, portanto, aquilo que nós víamos como, primeiro, até uma visão benigna. Tínhamos uma visão benigna. Bom, a China precisa de controlar o Estreito de Taiwan, tem este problema com Taiwan, precisa de uma marinha forte. Por outro lado, tem um conjunto de ambições no Mar do Sul da China e, portanto, é natural que para isso precise de uma marinha mais desenvolvida. Estas são as sempre visões benignas a justificar tudo isto. Mas, de repente, a China não apenas tem a primeira base naval externa em Djibouti, ao lado da base norte-americana, como cria uma nova base, que é a segunda base exterior à China, no Camboja. E não são bases... Quando vemos as fotografias em satélite da base de Ream no Camboja e em Djibouti, são iguais, é o mesmo modelo. Tem um cais de atracagem superior a 300 metros. 300 metros é um número que nos diz alguma coisa. Porquê? É a dimensão do porta-aviões que a China está a construir. Portanto, estes novos portos que estão a ser construídos pela China, no exterior daquilo que é o território chinês, já estão preparados para o maior navio da sua frota, o porta-aviões Fujian, que está em ensaios de mar. Isto fica por aqui? Não fica por aqui. Pois não deve ficar. A China anda à procura de outras bases navais. E para isso já foi a Burma, a Cuba, à Guiné Equatorial, ao Paquistão, às Seychelles, ao Sri Lanka e à Tanzânia. Em breve estará também no Atlântico e veremos a frota da China a navegar naquilo que nós considerávamos que era o mar ocidental por natureza. Em que é que isto nos preocupa? Isto nos preocupa também na sequência das notícias muito desagradáveis que tivemos esta semana, dos acordos que quer a Guiné-Bissau, quer São Tomé e Príncipe estão a desenvolver com a Federação Russa, com uma colaboração de natureza militar e, portanto, nós em breve teremos no Atlântico não apenas a frota chinesa, mas também certamente a frota russa em grandes manobras militares de treino e de cooperação estratégica. Deixa-me sempre preocupada. General Arno Moreira, obrigada por mais um Domínio da Guerra. Até para a semana. Muito obrigado. Até para a semana.